E aí o Jean, por exemplo, é acionista da Vale, né? Isso afeta positivamente ou negativamente, a depender do cenário, ao pacote de estímulos econômicos na China. É porque o que acontece? Vamos detalhar um pouco sobre isso. A gente fala muito do setor, por exemplo, que é o setor mais cíclico, principalmente na Bolsa de Valores, e aí o Jean, por exemplo, é acionista da Vale, né? E aí toda vida quando a gente vê, por exemplo, eu já senti isso na pele anos atrás, por exemplo, com a Gerdau. E essa semana saiu uma coisa bem interessante que foi com relação ao pacote de estímulos econômicos na China. Lá na China já faz tempo que eles estão sofrendo com a deflação, diferentemente aqui do Brasil. Então, esse pacote de estímulos visa justamente estimular a questão do setor imobiliário e por aí vai. Isso afeta positivamente ou negativamente, a depender do cenário, a questão principalmente do setor de mineração e siderurgia, por exemplo. E a gente está vendo nessa semana todinha o setor, se vocês olharem aí, abrirem aí o home broking de vocês, vocês vão ver que Vale disparou, né? Semin disparou, entre outros. Então, todo mundo fica feliz. A pergunta que eu faço para vocês, que são investidores, Rafael, que é o analista de mercado, qual é o risco se, por exemplo, tiver um desaquecimento do mercado chinês, por exemplo, que a gente já viu, inclusive, isso em anos anteriores? Qual é o risco de você estar exposto em um setor muito mais cíclico, por exemplo, como uma Vale, uma Semin, uma Gerdau, entre outras que tem aí dentro desse setor? Vai lá, Rafa. Bom, para começar, né, eu acho que é importante a gente frisar para quem não é nosso assinante que tem um relatório de Vale lá e tudo que a gente está falando aqui é com base no que a gente publicou para os nossos assinantes. Eu acho que o mais importante é o pessoal compreender a ciclicidade desses setores. Se a gente pegar Vale, nós temos uma valorização de mais de 11% nos últimos 3 dias. Tá? Se a gente pegar um histórico um pouco maior, a gente sair da foto e ver o filme, a gente consegue verificar que nos últimos 5 anos a oscilação entre a máxima e a mínima dessas ações desvalorizaram em 75%. E o minério de ferro desvalorizou nesse período de 220 para 80 dólares. Então, o que é importante a gente pensar nisso? Eu, como investidor, eu conheço a fundo esse mercado, eu tenho noção do que ele faz, eu consigo, dentro da minha carteira, passar um tempo sem receber dividendos ou ter uma oscilação um pouco maior dos meus dividendos. Se você pegar 2 lives atrás, Paulinho, se você conseguir abrir e colocar o histórico de dividendos da Vale dos últimos 5, 10 anos, eu acho que é importante para a gente demonstrar para o nosso investidor, para ele entender o que a gente está falando um pouco mais. Tá? Então, se você puder voltar ali um pouco, volta um pouquinho, pega ali de 2016 para trás, fazendo favor. Isso, um pouquinho mais, por favor. Então, nós estamos falando aí de dividendos que a gente saiu aí da casa de 97 centavos, 16 centavos, 90 centavos, para dividendos na casa de hoje. Sobe um pouquinho, Paulinho, 2024, por favor. Nós estamos falando de dividendos na casa de 2021 de 14, de 7 reais. A pergunta que eu quero te fazer, Jean, o investidor que está começando hoje, ou que tem aí menos de 2, 3, 4, 5 anos de bolsa, você acredita que ele está preparado para ele um período de oscilação de dividendos? Isso sem falar da oscilação da cotação, tão longo como esse? Qual é a tua opinião, meu amigo? Eu acho que a sua ilustração aí, Rato, ela é brilhante, cara, porque mostra claramente como uma empresa de commodity ela pode trazer algumas surpresas, muitas vezes negativas, para quem está unicamente focado em geração de renda, que é o principal objetivo nosso aqui, né? Quando a gente vem falando, nós temos observado isso principalmente dentro da plataforma do OGF, o número de pessoas dentro da plataforma que vem comprando Vale, né? Porque eu e o Fábio falamos que nós compramos lá atrás, etc., e a gente já falou isso tem mais de ano, que vinha comprando, etc., né? A gente vê muitas vezes as pessoas
quase que seguindo de forma cega, sem saber exatamente aonde está entrando. E a gente nunca cansa de falar que, por mais que existam estímulos do governo para atingir a meta de 5% de crescimento, que eles estão vendo que não vai atingir, e aí existe um estímulo, e aí então quer dizer que vai ter mais demanda por minério, aí o preço do minério já sobe, a cotação hoje disparou de Vale, de Semin, etc., né? Essa é uma empresa que ela não é para todo mundo, talvez ela não esteja ainda no seu ciclo como investidor, né? Ela ainda não é o momento certo para você que está começando, justamente pelo que o Rafa falou, são esses altos e baixos, né? Então você tem esses ciclos de mercado que vão apresentando para você alguma volatilidade, tanto na distribuição de dividendo quanto na cotação, né? E aí isso pode muitas vezes te dar uma dor de barriga, você simplesmente sair, né? Isso eu já vi com várias pessoas acontecendo porque elas não estavam preparadas para isso, né? Você vê que ali no gráfico de cotação, que no longo prazo a empresa oscila muito. Então, você estava ali há alguns anos atrás, ali em 2009, 2010, você tem uma cotação ali acima de R$70, chegou até bater R$100 em alguns momentos, né? E agora ali nós estamos na casa aí dos 63, 64 mais ou menos, 64,25 com o fechamento de hoje, né? Então, assim, não é para todo mundo, é muito difícil. Por isso que a gente fala, para quem está começando, os setores best, né, eles são sempre os mais adequados, né, porque são empresas mais resilientes, com menos volatilidade. Mas para quem gosta de uma pitadinha de risco, ou está preparado, ou já tem um tempo que está de mercado, a Vale, apesar dela não ser uma empresa previdenciária, ela possui no momento algumas características previdenciárias, porque o ciclo de investimento dela já reduziu consideravelmente, o que já mostra aquele dividendo de 90 e poucos centavos para R$6, é justamente o quê? O dividendo da empresa, o investimento da empresa que foi reduzindo ao longo do tempo, isso consequentemente fica retido e eles fazem a distribuição. Mas não quer dizer que esse dividendo vai ser de forma constante, porque depende de N fatores externos, né, como commodity, né, que é o minério de ferro, depende de China, entre outras coisas. Então é muito importante que você esteja ciente aonde você está pisando para que você, no meio da sua jornada, fale, pô, eu tô mal. A Bolsa de Valores, pessoal, é importante que você esteja bem, feliz, tranquilo com a estratégia que você adotou e as empresas que você colocou na sua carteira. Não, as empresas que você colocou na sua carteira. O que você acha, Van? E tem um outro detalhe importante também, né, Rafael, no ponto que você considerou de maneira cirúrgica, que é o seguinte: vamos imaginar que o investidor ainda está constituindo a famosa bola de neve, que eu estava até lendo aqui um capítulozinho do livro A Bola de Neve, por exemplo, com relação principalmente a dividendos e aos teus investimentos. Se você coloca logo uma empresa dessa tão mais cíclica numa fase inicial, corre o risco, por exemplo, se eu estou começando agora a minha carteira, eu coloco como uma prioridade receber com maior regularidade possível proventos, dentro daquela métrica de 6%. Você já imaginou ficar na carteira com a empresa um ano sem me pagar nada? Nessa fase inicial, eu, pelo menos no fator comportamental, talvez eu vou me desestimular. E teve um outro fator que aconteceu já comigo, Rafa, há uns anos atrás. Sabe qual foi? Comprar ação quando ela está lá em cima, Gerdau, deixou de pagar proventos por alguma eventualidade de cenário macroeconômico, e aí eu queria vender a ação. Só que qual é o problema? Nem estava pagando dividendo, e se eu vendesse a ação, estava muito no prejuízo. Travou. Posso complementar, Van? Por favor. Eu acho que mais importante que falar de acertos são falar de erros. E Jean foi muito cirúrgico, e para mim é muito importante quando ele comenta isso, que tem muitos investidores que compram Vale porque o Fábio e o Jean estão comprando. Meu maior erro foi lá em 2019 ou 2020, justamente comprar uma ação porque eu estava comprando e já me desfiz da ação, enfim, foi um valor pequeno, eu estava no começo da trajetória. Mas por que é importante falar isso para o nosso investidor? Quem é assinante da plataforma vai verificar que dentro do relatório tem um disclaimer que a gente faz a respeito de Vale, que vem ao encontro disso que o Jean comentou. Então, o que é muito importante para quem está iniciando? Círculo de competência, saber onde está investindo.
A gente falou de Vale e a Van falou de ficar 1, 2 anos sem pagar dividendos. Só citar, sei que não é o tema, mas vamos falar de uma outra também, que é a Petrobras, que ficou 2015, 16, 17 sem pagar dividendos e 2018, 19 e 20 com pagamento irrisório. São 6 anos que o investidor está sendo testado. Será que efetivamente ele vai conseguir ficar na estratégia? Então, acredito que esse disclaimer inicial seja muito importante, só para a gente colocar todos os investidores, especialmente o iniciante, na mesma página. E é engraçado esse comentário sobre Petrobras, e qual é o argumento das pessoas que ficaram esses anos todos sem receber dividendo? Ah, não, mas valeu a pena. Quando chegou em 2022, ela pagou R$ 15 de dividendo. Isso é mentira. Isso é gente que nunca vivenciou o mercado. Porque é praticamente impossível alguém conseguir ficar na empresa com tanto solavanco, tantos problemas, né? Muitas vezes as pessoas pensando que ia quebrar com todo o cenário, porque talvez das empresas com exposição do mercado, aqui tem a maior mídia é Petrobras, né? E ela é martelada o tempo inteiro. Então, para aquele que passou esses anos todos sem receber dividendo, na crise, com cotação baixa, etc., eu duvido que a pessoa foi comprando todos os meses, aportando, pensando que ia receber dividendo. Porque não existia essa perspectiva. Então, você olhando aqui para o futuro agora, e falar, pô, para o futuro não, para o passado, e falar, nossa, em 2022 ela pagou R$ 15 de dividendo, compensou, isso é mentira, porque você não teria chegado até lá, você não teria aguentado. Você não aguenta, o mercado te testa o tempo todo, até que você vende tudo. E aí, quando você vende tudo, a empresa começa a subir e distribuir dividendo de novo. É assim que acontece, não é, Van? Exato. E tem um outro ponto, né, Rafa? Eu já tô Rafa. Rafa, se eu tivesse entrado numa estratégia, a Bolsa de Valores tem várias estratégias. Vamos supor que eu não entrei numa estratégia de dividendos, eu entrei numa estratégia talvez de valorização das ações. Talvez nesse setor muito mais volátil, né, com muito mais volatilidade, o risco daquilo que a gente sempre fala, eu vou comprar na alta para vender, né? Vou comprar na baixa para vender na alta, isso, aquilo, outro. Também é um setor que tem uma exposição de um risco maior, porque eu não consigo acertar esse ponteiro. Novamente, a gente vem falar de círculo de competência. Eu acho que parece um pouco repetitivo, mas tem uma frase que ilustra muito bem isso, que eu acho que vem ao encontro do que é a estratégia da chefe, que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, as pessoas, elas duvidam do que é simples, do que é prático, elas precisam estar sempre achando alguma coisa difícil para complicada, porque elas não acreditam fácil. E aí, é importante que a pessoa tenha em mente que ela não vai saber o momento de entrar, ela não vai saber o momento de sair, e o pior, se ela acertar, ela vai achar que ela sabe, e aí ela vai dobrar a aposta, e quando o tombo vir, é capaz dela estar fora do jogo. E aí, por isso que a gente fala sempre dos setores best. A gente falou de Petrobras 6 anos sem pagar dividendos ali. É praticamente impossível uma pessoa que está iniciando, que não conhece o case, ver o seu dinheiro derreter e, principalmente, ter aquele pingou, que quer não, essa recorrência de pingar te reforça e, principalmente, ele vai te moldando como investidor. E eu acho que isso é fundamental. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.